Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente para divulgar um novo lançamento editorial independente que eu acabo de traduzir, que é o primeiro volume, né, o primeiro tomo da História Popular da Igreja, do padre Emmanuel Barbier. Então vocês veem essa capa muito bonita, ela foi feita pelo Marcel Barbosa, para mim, o Marcel, que é o dono das edições Santo Tomás, que costumam publicar as obras do professor Carlos Nogueira. Então eu estou aqui para falar um pouquinho da importância, da relevância desse livro aqui do Padre Barbier. Em primeiro lugar, ele foi indicado por um grande conhecedor de história da igreja. Né? Eu tomei conhecimento desse livro por meio do professor Orlando Fedeli, que numa das respostas que deu a um dos seus alunos no antigo site da Monfort. Esse aluno pediu uma recomendação de história da igreja, né, de livro de história da igreja para estudar. E o professor Orlando recomendou a História Popular da Igreja do padre Emmanuel Barbier. Esse livro ele é muito difícil de ser encontrado, ele não foi traduzido para nenhum outro idioma, né, além do francês, que é o seu original. Então eu tive bastante dificuldade para ter acesso a essa obra, mas eu consegui. Eu já terminei de traduzir o segundo volume, estou traduzindo o terceiro e até o final do ano vou lançar o quarto. São um total de quatro volumes e a história ela se estende até o pontificado de São Pio X. Né? O padre Barbier encerra sua narrativa na morte de São Pio X. Então, em primeiro lugar, esse livro ele chega com uma recomendação de peso. Em segundo, por que ele é interessante? Porque a narrativa ela é muito envolvente. Então, quando a gente lê esse livro, a gente não consegue parar de ler. Né? Quando a gente pega e começa a ler, a gente não consegue parar mais. Porque o Padre Barbier ele tem esse dom de prender a atenção do seu leitor, assim como raros autores têm. Ele foi professor de colégio jesuíta, né? Então ele deu aula para adolescentes, de maneira que ele sabia bem como prender a atenção desse público que tantas vezes, né, no mais das vezes, é muito difícil de fixar a atenção num ponto determinado. Em terceiro lugar, uma terceira qualidade muito importante dessa história da igreja é que o padre Barbier ele consegue mostrar ao longo do desenrolar dos acontecimentos a ação da providência divina. Né? Então é uma história que mostra como Deus faz uso dos acontecimentos que transcorrem ao longo da história humana para conduzir todo esse movimento que aparentemente não tem sentido a, até o objetivo final que ele se propôs, né? Que Deus se propôs ao criar o mundo e ao criar os seres vivos dotados de inteligência e de vontade, que é a sua própria glorificação e a completação do número dos eleitos. Né? Então, inclusive, quando a gente lê essa história, a gente percebe como a providência ela permite às vezes o mal para tirar dele um bem maior. Né? Então, nos acontecimentos mesmo trágicos e mesmo desastrosos da história da igreja, o padre Barbier ele consegue colocar a lupa em cima dessa ação que muitas vezes passa despercebida da providência divina. Então, isso é uma coisa que nos ajuda a crescer na fé. Né? Quando a gente adquire essa percepção, a gente cresce na fé. E uma outra qualidade é que o padre Barbier, como bom jesuíta, ele teve uma instrução, um treinamento retórico muito grande e muito significativo. E o que faz a retórica? A retórica ela busca mobilizar os sentimentos do ser humano para buscar o bem e para fugir do mal. Né?
Então, o Padre Barbeiro ele consegue mostrar nas figuras que participam aí da história da igreja, ele consegue mostrar aquilo que elas têm de belo e aquilo que elas têm de repulsivo, de maneira que a gente se sente atraído pelo belo e a gente sente repulsa pelo repulsivo, né? Então, esse é um dos efeitos da retórica que a cada página nós conseguimos perceber lendo essa história, né? Então é um livro de estudos assim muito proveitoso. Eu convido todos vocês a adquirirem-no e a lerem-no, porque vocês vão se edificar muito com essa leitura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Wiclap para quem quiser adquiri-lo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigado, até a próxima.